Seja muito bem-vindo ao Autoclube Jornal. O Estado está a tomar medidas para conter a propagação do coronavírus. A validade dos documentos caducados foi alargada, o estacionamento nas cidades ficou gratuito e até as inspeções automóveis foram adiadas. O Governo decidiu manter a validade dos documentos de identificação civil que caduquem neste período de quarentena até ao próximo dia 30 de junho. A medida aplica-se a documentos como o cartão de cidadão, carta de condução, obtenção do registro criminal, de certidões e vistos de permanência e estão abrangidos pela norma todos os registros que caducarem 15 dias antes ou depois de 13 de março de 2020. Também as inspeções obrigatórias de veículos estão adiadas por um período de 3 meses. Todas as viaturas que tinham data de inspeção posterior a 11 de março vão poder adiar a verificação obrigatória até 11 de junho. Por outro lado, e para afastar as pessoas dos transportes públicos, a EML deixa de cobrar estacionamento em Lisboa até 9 de abril e os parques de estacionamento ficam abertos para residentes. Nas ruas do Porto, a situação é idêntica, com exceção dos parques de estacionamento municipais que foram encerrados, mantendo a entrada apenas a quem já tem avanças. Todas estas medidas foram tomadas para tentar travar a propagação do coronavírus e evitar ao máximo situações de aglomerados de pessoas e sensibilizá-las de que apenas devem sair de casa para o estritamente necessário e com as devidas precauções. O setor automóvel emprega mais de 14 milhões de pessoas e está a ser um dos mais afetados com a pandemia. Em Portugal, há fábricas a encerrar definitivamente. Os efeitos do coronavírus são devastadores em todo o mundo, com consequências económicas imprevisíveis, mas na indústria automóvel as consequências são já pesadas. Em Portugal, a primeira vítima é a Continental em Palmela, que vai fechar portas até ao final do próximo ano. Com o encerramento da fábrica, 370 trabalhadores ficam no desemprego. Também a fábrica da Peugeot, Citroën e Opel em Mangualde encerrou temporariamente, assim como a Renault-Cassia, que suspendeu a produção de caixas de velocidade para o grupo Renault-Nissan. Na mesma linha, a Auto Europa suspendeu a produção depois da Volkswagen terminar o encerramento das suas fábricas. Estes encerramentos e paragens nas produções vão traduzir-se num enorme prejuízo para um setor que emprega atualmente mais de 14 milhões de pessoas na Europa, com consequências na indústria de componentes, já que mais de 90% dos automóveis produzidos no continente europeu usam peças fabricadas em Portugal. Um pouco por toda a Europa, o mesmo cenário desolador. As fábricas fecham por tempo indeterminado, como é o caso de Espanha, cujas linhas de produção estão paradas, e da Alemanha, que também encerrou as unidades no país. Em Itália, o grupo Fiat Chrysler anunciou o fecho de meia dúzia de fábricas, tal como a Ferrari e a Maserati. Medidas tomadas também no grupo PSA, que encerrou 15 unidades, passos seguidos pela Volkswagen, que vai suspender toda a produção durante pelo menos 2 semanas. Um cenário trágico para a indústria que o secretário-geral da Associação do Comércio Automóvel de Portugal, Hélder Pedro, já classificou como uma terceira guerra mundial para a economia. No Campeonato do Mundo, Sebastián Ogier venceu o Rally do México. A prova terminou mais cedo devido ao coronavírus. Sebastián Ogier venceu o Rally do México. Esta é a 6ª vitória do piloto nesta prova, que este ano foi mais curta do que estava previsto devido ao coronavírus. Uma decisão unânime dos organizadores promotores das equipas e da FIA, que pôs fim ao Rally do México logo após as especiais de sábado à noite. Ainda assim, Ogier foi irrepreensível. Ao volante do Toyota Yaris, o francês chegou à liderança logo no troço de Ortega e aí se manteve até ao fim, acabando a prova com uma vantagem de 27,8 segundos para Tanak. O estónio chegou a ter problemas no Hyundai, que acabaram por lhe atrasar a corrida. A fechar o pódio ficou Temo Suninen. Ogier é agora o líder do Mundial com 62 pontos, seguido de Evans com 54 pontos e Neville com 42 pontos. E é desta forma que fechamos o Autoclube Jornal. Regressamos na próxima semana. Até lá.